Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre eletrônica, mais especificamente sobre filtros. E, bom, não é esse tipo de filtro que vocês estão vendo. Agora sim, melhorou. E para começar, temos que deixar bem claro o que é um filtro e para que ele serve. Filtros eletrônicos são circuitos que realizam o processamento de sinais. Podemos dizer que a função de um filtro é selecionar, rejeitar ou igualar os dados da saída de acordo com o que você deseja a partir de um sinal de entrada de um circuito elétrico. Eles são muito utilizados em processamento de vídeo, processamento e aplicações de áudio e também em telecomunicações e muitas outras coisas no nosso dia a dia. E bom, os filtros podem ser definidos em algumas categorias como passivos ou ativos, analógicos ou digitais, passa alta, passa baixa, como este filtro que nós estamos representando aqui nessa figura, e que serão explicados mais à frente do vídeo. E bom, antes de começarmos a aprendermos como o filtro funciona e como a filtragem é feita, temos que relembrar de alguns conceitos muito importantes sobre sinais. Bom, sinais elétricos, geralmente tensão e corrente, podem ser representados através de ondas transversais relacionadas matematicamente pela função seno, como vocês podem ver nessa figura a seguir. Esses sinais, que são representados pelas ondas senoidais, possuem características muito importantes, que são a amplitude do sinal, que está representado por essa linha vertical, e a frequência do sinal, que é dado pela quantidade de ciclos que uma onda completa em 1 segundo. Um ciclo da onda é o que está representado aqui por esta linha horizontal. E bom, aqui a gente tem a representação de duas ondas, uma cuja frequência é menor e uma cuja frequência é maior, ou seja, ela oscila mais em um mesmo período de tempo do que o primeiro sinal. Agora que lembramos os conceitos fundamentais de amplitude e frequência, podemos dizer que um filtro elétrico funciona como um seletor de frequências que irá permitir que sinais com frequências específicas passem ou sinais em uma faixa específica de frequência sejam atenuados ou simplesmente não passem. Sabendo desse princípio, para cada tipo de sistema ou circuito que a gente implementa, nós precisamos saber primeiro exatamente quais são os sinais que irão atuar neste circuito e os sinais que precisam ser filtrados para eliminar qualquer tipo de distorção ou resultado indesejado. Para entender melhor o funcionamento de cada filtro, neste desenho vamos ver o exemplo da família Silva. Eles possuem todos tamanhos diferentes e supõe que queremos estudar 4 casos. Selecionar apenas as 2 crianças que possuem as menores alturas da família, selecionar apenas a mãe, que possui uma altura mediana, selecionar apenas o pai, que possui a maior altura da família, ou simplesmente selecionar 3 pessoas com as alturas que a gente quer. Primeiro caso, para selecionarmos apenas as crianças, precisamos aplicar um filtro que captura apenas alturas baixas. Em eletrônica, esse tipo de filtro é chamado de passa baixa. No segundo caso, para podermos selecionar apenas a mãe, teremos que pegar apenas a altura da mãe. Em comparação com a eletrônica, essa forma de selecionar é denominada passa faixa, onde você deseja apenas as alturas intermediárias. No terceiro caso, para selecionarmos apenas a altura do pai, precisamos aplicar um filtro que captura apenas alturas altas. Em comparação com a eletrônica, esse tipo de filtro é chamado de passa alta. E no quarto e último caso, desejamos rejeitar apenas uma pessoa e selecionar outras 3 pessoas. Ou seja, precisamos de um filtro que irá impedir que apenas uma pessoa irá ser selecionada. Em comparação com a eletrônica, o nome desse filtro é denominado rejeita faixa. Dos filtros que foram apresentados até agora,
eles podem ser representados em diversas topologias diferentes. Nós iremos mostrar nesse vídeo a topologia Sallen-Key, pois esta é uma topologia simples e por meio dela a gente consegue implementar os 3 tipos básicos de filtros, que são eles passa baixa, passa alta e passa faixa, apenas mudando de lugar alguns componentes que nós teremos nesse circuito. Agora falaremos um pouco sobre a diferença entre 2 tipos de filtro, analógico e digital. Basicamente, os filtros analógicos são os filtros construídos por circuitos elétricos e eletrônicos, como os que a gente mostrou até agora. E os digitais são constituídos a partir de softwares e aparelhos avançados que capturam e processam o sinal. Bom, em questão de desempenho, os dois terão desempenhos relativos, pois cada aplicação demanda uma necessidade, então o desempenho irá depender da aplicação. Em questão de durabilidade, podemos dizer que o digital leva vantagem, visto que ele é construído a partir de softwares. Se o aparelho que implementa o filtro digital estragar, ele pode ser implementado em um outro aparelho. Já o analógico, não, precisa ser reprojetado. E bom, mas afinal, depois de tudo isso, por que os filtros são tão importantes? Bom, os filtros estão presentes em praticamente todos os lugares onde exista comunicação e aparelhos eletrônicos, inclusive no nosso dia a dia. Imagine um aparelho de rádio na sua casa. Este aparelho pode captar ondas emitidas pelas estações AM e FM. Entretanto, você não pode ouvir mais de uma rádio ao mesmo tempo. Apesar do rádio estar recebendo o sinal de várias emissoras e várias rádios em frequências diferentes, você só pode selecionar uma delas para que você possa ouvir. Esse papel de seletor de frequência é feito por um filtro, onde o filtro vai fazer com que apenas uma frequência de uma estação de rádio específica passe e seja reproduzida tocando a música no seu rádio. E bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que o conteúdo apresentado sobre filtros tenha sido interessante para vocês e tenha ajudado vocês a entender como que é o funcionamento desse circuito extremamente importante para o nosso dia a dia. Muito obrigado por assistirem e até mais!